Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Antes de você sentar, vira para a pessoa que está do teu lado e dá um sorriso com a bochecha, mexe as orelhas e fala: o Senhor te ama, Jesus te ama. Aleluia, pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Que alegria estar aqui nessa noite. Eu sou o pastor Mateus, sou pastor aqui da PIB Curitiba. E a gente é pastor ali do Campus Portão, né? É a PIB na região do Portão. Muitos já estiveram lá com a gente, já nos visitaram. Estou vendo aqui o André, a Maiara, o Isaac, que alegria ver eles aqui. Tantos outros. E se você ainda não conhece esse campus da PIB, eu quero te convidar a você ir lá fazer uma visitinha na rua Joaquim Caetano da Silva, 847. Está tendo culto lá agora. A minha esposa está lá junto com as crianças fazendo louvor. Guerreira, né? Ficou para fazer o louvor com 3 pequeninhos, né? O mais velho de 5, o Emanuel de 2 e a Elis de 9 meses. Então minha esposa está lá, mais ajuda da igreja, ajudando a olhar a criançada. Mas que gostoso estarmos aqui. E eu quero trazer aqui a meditação que Deus colocou no meu coração. Eu creio que Deus te trouxe nesse lugar, Deus te fez conectar conosco nessa noite, porque Ele quer falar comigo e com você, amém? Quando nós saímos da nossa casa para nos encontrarmos como igreja, Deus está pronto para falar ao nosso coração. Na verdade, foi o Espírito Santo que nos trouxe. Talvez você tinha programado outras coisas, mas o Espírito Santo de Deus trouxe você nesse lugar. Deus te fez conectar, você estava passando na tua timeline, você se conectou com a gente, porque Deus quer falar com a gente. Eu quero falar hoje no Salmo 121. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra ela aí no Salmo 121, no meio da tua Bíblia praticamente. Se você ligar a tua Bíblia, né, no celular, você vai encontrar aí o Salmo 121. E é interessante a gente estudar o livro de Salmos, porque o livro de Salmos ele é dividido em 5 grandes livros, 5 tomos, vamos dizer assim. E o Salmo 121, ele compõe do último tomo, ele faz parte do último tomo, e ele faz parte de uns salmos, 15 saltérios, chamado Cântico dos Degraus, ou Cântico da Peregrinação, ou da Romanagem. Né, fazem parte de 15 salmos que começam no 120 e vai até o 134. Eu quero então pensar um pouco no que significa as lições desse salmo, desse saltério para nós hoje. E esses salmos, eles têm a tradição e os estudos apontam que eles eram cantados, os salmos são canções, orações, e eles eram cantados quando o povo ia para Jerusalém. Eles estavam na sua cidade, estavam na sua região, e aí então o judeu ele tinha que participar dentre 3 grandes festas que, né, tinha ali o povo judeu. Então pelo menos uma vez no ano ele tinha que participar de uma destas festas. E quando eles iam então, saíam da sua região, da Galiléia, de tantas outras regiões, eles estavam rumo a essa grande festa em Jerusalém, que era situada na montanha, um dos pontos mais altos, né, de Israel. Eles iam cantando os cânticos da romanagem, as canções da peregrinação. Então, conforme eles iam andando, eles iam cantando, recitando e louvando ao Senhor até chegar nessa grande festa, até chegar na festa da Páscoa ou dentre outras festas que havia. E para a gente pensar um pouco, talvez, eu não sei quantos aqui lembram da sua época de excursão de escola. Você lembra da tua época de excursão? Era bom, né? Você entrava naquele ônibus, né? Tem excursão de igreja também, né? Viagens para retiro. E aí quando você chegava, eu lembro quando eu era criança, a gente costumava ir para os retiros, e os retiros às vezes eram meio longe lá no interior de São Paulo. Então a gente ia para alguma chácara, para algum lugar. Então a gente entrava no ônibus, e o engraçado é que antes do ônibus ligar, já tinha metade do ônibus aberto esse pacote de salgadinho. Era pacote de bolacha, era aquele barulho de pacote, né, que vai tendo dentro do ônibus, aquele cheiro de salgadinho, que você sabe muito bem como é que é. E era uma festa até chegar no destino, no retiro. Então a gente ia naquele ônibus cantando, fazendo canções e batendo palma e louvando até chegar
no retiro. Então você talvez lembrou aí da tua época de escola, da tua época de retiros aí, né? Que logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo de novo quando tudo isso passar. Quando a gente ia cantando, e é mais ou menos isso, eles estavam indo e cantando, e louvando a Deus, exaltando os atributos de Deus para essa grande festa. E da mesma forma, preparando o coração, e elevando o coração para exaltar e glorificar a Deus. E o Salmo 121, ele retrata um Deus que socorre e nos protege. Então eu queria ler o Salmo 121. Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor e como sombra que protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, por esse tempo de culto, aonde estamos reunidos em Teu nome. Pedimos, Espírito Santo, assim como o Senhor tem falado desde o início, continua através da Tua palavra. E que o Senhor, Deus, penetre no mais profundo do nosso coração. O Senhor traga luz, entendimento e sabedoria para entendermos qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre levante os teus olhos. Levante os teus olhos, porque o teu socorro vem. Eu amo esse salmo, talvez você saiba recitar. Pelo menos o primeiro versículo que vai dizer: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista, ele está fazendo uma pergunta e nós não sabemos o que está se passando no coração dele. Quais são as suas angústias, as suas tribulações, as suas questões? Mas é certo que ele está procurando alguma saída. E eu fiquei tentando imaginar esse salmista. E ele naquela região, indo para Jerusalém, então era sempre numa subida, porque Jerusalém estava numa região mais alta. E ele olhando, talvez, indo para uma festa, indo adorar e cultuar a Deus, mas o seu coração estava entristecido. E de alguma forma ele estava procurando alguma solução para algum problema que ele estava passando. Alguma situação na sua família, a gente não sabe o que estava se passando dentro do coração do salmista. Mas é certo que ele faz essa pergunta. E ele está então indagando, olhando para os montes, e talvez os montes ali se tornando grandes, cercando aquele homem. E ele se pergunta: olha, eu olho para os montes, da onde eu vou achar uma saída? Aonde eu vou achar uma solução para esse problema? Sabe, queridos, é impressionante porque esse cântico de peregrinação é o nosso cântico. Nós somos peregrinos nessa terra, rumo à nossa Jerusalém celestial. Estamos subindo a cada passo que damos rumo ao céu. Mas nessa festa, e nessa grande festa onde todos nós, eu creio, vamos nos encontrar. Nessa peregrinação, alguns dias nós estamos subindo para adorar a Deus, nós estamos peregrinando. Mas o nosso coração, como o do salmista, procura alguma saída. E talvez você chegou aqui meio cabisbaixo. Está indo para uma festa, veio para uma festa. Mas você está num problemão que você não vê saída. Você chegou aqui e de alguma forma o seu coração está cercado por essas montanhas de problemas. E você fala: como é que eu vou me livrar dessa? Já se sentiu assim? Quando você tenta achar uma solução, você fala: olha, se eu fizer isso não vai dar certo. Se eu fizer aquilo, vou entrar num problema maior ainda. O que é que eu faço? E sabe, quando esse salmista ele está cabisbaixo, olhando para as suas dificuldades, a gente vai ver que nós precisamos encontrar
o socorro de Deus. E eu quero te falar que Deus te trouxe nessa noite porque Ele tem um socorro para você. Deus tem socorro para aqueles que estão olhando para os montes e tentando achar uma solução. O Senhor te trouxe aqui para te socorrer, eu creio. Essa mensagem tem queimado no meu coração a semana toda. Eu tenho recitado todos os dias esse primeiro versículo praticamente. Deus nos trouxe aqui para nos socorrer. E sabe o que é engraçado? É que literalmente nós somos essa ovelha que a palavra de Deus nos chama. Somos ovelha. Estava vendo, acho que foi ontem ou hoje, o pastor Nassif até falou sobre isso, sobre a ovelha. E é interessante que esse animal que a Bíblia nos compara é um animal desprovido de várias características. Ele não tem defesa, a ovelha não tem senso de direção, a ovelha ela carece de um pastor, de um protetor. É interessante que a ovelha ela vai comendo, e ela vai comendo, e ela vai. De repente ela para de comer, está um pouco com a pança cheia, e ela olha assim e fala, ué, cadê o rebanho? Onde eu estou? Aonde eu vim parar? Aonde eu fui, parar? E aí a ovelha vai fazer o que ela sabe fazer de melhor, que é berrar por socorro. Ela vai gritar para que o seu pastor a socorra, para que o seu pastor a encontre. E é isso que esse salmo vai tratar, exatamente sobre o socorro de Deus, sobre a proteção de Deus do nosso pastor. E eu quero te dizer algo, tirar algumas lições desse texto. A primeira é que quando os problemas nos cercam e os problemas se levantam na nossa vida, quando nós estamos rodeados de situações onde a gente não sabe o que fazer, não sabe como solucionar, não sabe como encontrar o caminho de volta. A gente está falando sobre de volta à embarcação, tem uma série de mensagens acontecendo. Quando a gente não consegue mais, e a gente se pergunta, Senhor, da onde que eu vou arrumar recursos? Da onde eu vou dar um jeito? A palavra de Deus vai dizer que o nosso socorro vem do Senhor. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala, o teu socorro vem do Senhor. Só que a palavra de Deus vai dizer que o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E a primeira lição que eu tiro desse texto é que nós precisamos elevar os nossos olhos quando os problemas nos cercam e contemplar um Deus criador, um Deus grande, um Deus poderoso. Eu acredito que quando aquele homem estava olhando as montanhas, ele olhou para o céu e viu que Deus era muito maior. E ele falou, Deus criou a montanha, Deus criou os céus, Deus há de me socorrer. Sabe, queridos, às vezes os problemas se levantam na nossa vida e eles se tornam tão grandes que nós abaixamos a cabeça. Nós olhamos aquele problema e ficamos focados naquilo e não conseguimos encontrar uma solução. E a palavra de Deus está dizendo, eleve os teus olhos e contemple um Deus que é criador, um Deus que é grande, um Deus que criou os céus e a terra ao som da sua voz. E nós precisamos, quando nós estamos passando por situações na peregrinação da nossa vida, elevar os olhos para o Deus que nós servimos, um Deus criador. Eu gosto muito de olhar para aquilo que a gente está vivendo só nesse mês. Eu não sei se você já tirou uma foto, mas eu sei que eu estou com uma vontade de tirar uma foto com uma cerejeira. É bonita essa árvore, né? Tem um monte de gente tirando foto e é linda. E aí posta cerejeiras, nessa época ela floresce. Ela é cor-de-rosa, ela é meio branca, é linda. Deus criou a cerejeira para florescer. E às vezes os dias tão frios ganham uma cor diferente com a cerejeira. A gente vê que Deus criou a cerejeira de forma tão espetacular. Nós olhamos para esses dias de geada, acordamos com o nosso carro cheio de gelo. A gente escreve no gelo. A gente posta o nosso carro cheio de gelo. A gente vê a geada na grama. E a gente fala, como Deus é grande, que beleza diferente, que você só encontra quando faz
0 graus, 1 grau. É lindo. Nós vamos vendo e contemplando essa criação de Deus. Outro dia eu fui no passeio do zoológico de drive-in, de drive-thru lá, de ir com o carro com as criançadas. E sempre que eu vou no zoológico, eu me deparo com um Deus tão criativo. Ele faz a girafa grande, pescoçuda, com a língua preta, diferente. E aí você vê o hipopótamo do outro lado, grande, forte. Ele parece uma vaca, não sei, mas ele mergulha e fica debaixo d'água. E ele mexe as orelhas. Se ele usasse máscara, ele ia conseguir, né? Mexer as orelhas. E eu falo, como Deus é criativo. Como Deus é grande. E a gente vai vendo a ação de Deus na criação e na sua grandeza. Eu olho e eu lembro, tenho 3 filhos, mas quando eu fui, as primeiras vezes dos 3, eu escutei a batida do coração. Parecia uma locomotiva. Você já escutou? É gostoso demais. E aquele coração acelerado, barulhento, e você fala, uau, como Deus pode fazer. Não tem dedinho, não tem nada, mas tem vida, Deus é grande. Queridos, quando nós estamos passando por problemas, nós temos que elevar os nossos olhos para esse Deus que é grande, para esse Deus que criou os céus e a terra, a cerejeira, os animais e a vida, e encontrar nele a graça do livramento, do socorro. Porque se Deus, sendo tão grande, cuida de nós, cuida da erva do campo, cuida do passarinho, cuida da cerejeira, Deus há de cuidar de você. Quando você passar por uma cerejeira, eu quero que você olhe e fale assim, essa cerejeira floresceu no tempo mais frio, a minha vida há de florescer, porque o meu Deus é um Deus criador dos céus e da terra. Quando você olhar a vida, quando você olhar os céus, o azul do céu, ou a neblina da manhã, você fala, Deus está cuidando da criação, Deus há de cuidar da minha vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina, eleve os teus olhos e olhe para um Deus grande, que da mesma forma que criou, sustenta. Ele não só criou, mas Ele sustenta. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 6,26, observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olhe para o céu e veja o passarinho. E quando você vê um passarinho, você vai falar, eu tenho muito mais valor para Deus. Outro dia eu estava no mercado, final de mês, e eu tinha acabado fralda lá em casa. Eu não sei, já tinha comprado um carro zero de tanta fralda, misericórdia. Quase que eu estou adotando a fralda de pano, né? Eu estava no mercado, lencinho umedecido, fralda, leite das crianças. E aí quando você vai pegando as coisas no carrinho, você acha que é tão pouquinha coisa, mas quando você vai passar, você começa a repreender aquele caixa, né? Você fala, misericórdia, onde vai parar isso? Eu lembro que eu estava na fila do caixa e eu vi o meu carrinho, e eu falei, eu vou consultar o meu saldo bancário. Não sei se você já fez isso. Peguei meu celular, eu comecei a falar, olha, eu tenho que passar X nesse banco, Y nesse outro banco, né? E eu fui fazendo os cálculos ali preocupado, falei, Deus, não é nem final de mês, tem carne, tem outras coisas, como é que vai ser esse negócio? Cheguei no caixa, começou a passar, e aí você começa a selecionar, o que eu vou deixar? Qual vai ser o sacrifício? Vai ser a bolacha? O que vai ser que vai ficar para trás, né? E começou a passar e começou a subir. Eu comecei a olhar para aquele monitor e falei, Deus, como é que eu vou passar esse negócio? De repente eu senti um abraço, irmão, não é pandemia, o cara me abraçou, eu falei, quem que é esse? Eu te vi aqui, meu pastor e tal, olhei na máscara assim, difícil de reconhecer, eu falei, quem é? Meu Deus. Falei, pastor, eu estava lá do outro lado lá, eu te vi. Falei, poxa, que legal, bacana. Deus mandou eu vir aqui pagar a tua conta, a tua conta hoje é minha. Eu falei, o quê? Dá tempo de voltar no açougue? Tô brincando. Falei, se eu soubesse, tinha pegado uns 3, 4 carrinhos. Naquele momento Deus falou o seguinte, eu estou cuidando, filho. Não vai faltar a fralda das crianças, nem leite. Porque se eu crio, eu sustento.
Eu quero te dizer que Deus está cuidando. Eleve os teus olhos e olhe para Deus que criou todas as coisas, os céus e a terra, e a sustenta. Hoje eu vim te convidar a olhar para um Deus criador. Hoje eu vim te convidar a olhar para a cerejeira, para a geada, a olhar para um Deus que sopra a vida num coração que ainda não tem forma, mas já bate para dizer: eu estou cuidando. Há um socorro para você, há um socorro para a tua vida. Segunda lição que eu aprendo é que quando eu elevo os meus olhos diante dos problemas e situações, eu vejo a sua proteção. O nosso Deus não dorme. Olha que coisa, o nosso Deus não dorme. E eu acredito que quando ele estava peregrinando, subindo para Jerusalém, era um trajeto longo, você tinha que ir andando. Em alguns momentos se sentia cansado, tinha que dormir ali, talvez no relento, fazendo uma barraca. Mas ele tem a certeza de que Deus o estava guardando. O Senhor estava livrando ele, protegendo. O nosso Deus, Ele tem cuidado de você. Outro dia eu estava voltando de Joinville, a família da minha esposa é de Joinville, e a gente estava num evento de alguns amigos, e na hora de voltar para sábado, já de madrugada, eu estou quase ali saindo, indo para pegar a BR, e de repente eu olho e vejo que eu tinha esquecido minha carteira. Eu falei: ai Jesus, minha carteira, tenho dinheiro, não vou voltar tão cedo, vou precisar voltar. E eu comecei a murmurar, falei: meu Deus, está tarde, eu estou cansado, tenho que voltar. E comecei a falar, e Deus falou assim: epa, às vezes Deus fala assim comigo, tá? Eu estou te dando um livramento. Falei: ah, que livramento, que nada. Esse aí é papo da minha cabeça. Se é livramento mesmo, esse negócio, Deus está fazendo livramento. Isso aí, se é livramento, eu quero ver que o Senhor me livrou de algo, porque eu estou bravo. Tem que voltar, gastar gasolina, tem que ir, voltar no tempo, estou com sono. Eu falei: Deus, se é um livramento que o Senhor está dando, eu não vou mais reclamar, mas eu quero ver. Que tipo de livramento é esse? Fui, peguei minha carteira, entrei de volta no carro, peguei a estrada de novo. E naquele ponto que eu fiz a meia volta e eu falei com Deus, havia um carro, ele tinha cruzado na contramão e ele estava caído no mato, na ribanceira, o cara para fora. Tinha acabado de acontecer assim, literalmente um livramento. E Deus falou o seguinte: eu estou te dando a graça de ver do que eu te livrei. Sabe, queridos, às vezes a gente duvida de que Deus está cuidando. Às vezes a gente não consegue enxergar que o nosso Deus é um Deus que nos protege. Um Deus que nos guarda, como diz o Salmo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, Ele está sempre alerta. Quem já foi escoteiro, né? Sempre alerta. O nosso Deus está sempre alerta. É engraçado que esse não tropeçar, esse não cair, é literalmente um Deus que está cuidando o tempo todo. Ele cuida quando a gente esquece uma carteira, um livramento. Sabe quando você perde aquela chave do carro e você não encontra, e você demora um tempinho para sair de casa? Sabe, queridos, Deus está protegendo. E Ele não vai deixar que a gente tropece e caia. Eu tenho os meus filhos e na minha folga eu costumo fazer algumas trilhas com eles nos parques e bosques. E tem o Parque Fazendinha, que tem uns caminhos ali no meio das árvores do bosque. E o maiorzinho, ele vai na frente, e aí vai. Só que o menorzinho tem alguns obstáculos, então eu vou dando a mão para ele, porque tem 2 anos, então às vezes o andar dele não é tão seguro. E é engraçado que eu dou a mão para ele, ele vai e ele trupica, ele vai cair, eu pego e puxo ele de volta. E ele vai, ele escorrega, eu seguro ele e coloco ele de volta no caminho. E assim a gente vai indo, ele vai tropeçar, mas ele nunca cai, porque eu estou segurando ele. O tempo todo alerta, para caso ele tropece ou caso ele escorregue, o pai está do lado para segurar. Então eu seguro, pego ele pela mão forte e coloco de volta ele no caminho. Ele vai tropeçar, eu pego ele pela mão de volta e coloco ele no caminho. E é isso que o texto está nos falando. O nosso Deus não permitirá que você e eu caiamos. Ele vai nos proteger, Ele vai nos pegar com a sua mão forte, vai nos colocar no caminho. E mesmo que a gente escorregue, mesmo que a gente trupique,
a gente vai ficar seguro, porque o nosso protetor está alerta. Sabe, na jornada do peregrino, talvez ele cansava, talvez ele escorregava por causa das pedras, mas ele viu que Deus estava o segurando e protegendo. E sabe, Deus protege a nossa vida, não só física, mas a nossa alma. Quando a gente acha que a gente está cansado e a gente não vai conseguir. Quando a gente já não tem mais força para peregrinar. Quando nos falta o ânimo. Quando nos faltam as forças. O Senhor nos segura. Um amigo muito próximo nosso, essa semana, a sua irmã estava na UTI com Covid. Muito rápido, muito agressivo. Ela foi para a UTI, foi entubada. E ele estava indo todos os dias na frente do hospital orar, às 8 horas. Ele vai aquele dia, nessa semana, ele está orando. Quando ele está para ir embora, o hospital liga para eles voltarem. Então ele vai receber a notícia de que a sua irmã havia morrido. Naquele momento que o médico chama, um momento difícil, delicado. Aquele homem, a sua esposa, tá a mãe ali. Começam a chorar, começam a perder o chão. As forças vão embora na peregrinação nesse momento. Os pés começam a vacilar. A fé. E de repente, aquele médico olha para ele e fala: olha, eu sou cristão. Ele começa a chorar e ele fala: eu queria orar com vocês. Naquele momento, aonde os pés estavam vacilando, Deus socorreu. Deus segurou com a sua mão e não permitiu que eles tropeçassem. E sabe, eu fui visitar ele naquela noite e ele me abraçou e ele chorando, ele falou: pastor, Deus é tão bom, que na hora da morte da minha irmã, Deus colocou um médico crente. Eu sabia que ele tinha feito melhor, ele me deu uma palavra, ele orou comigo, e eu não caí, eu estou bem, pastor, eu tenho sido fortalecido por Deus, num momento tão difícil. Na sua peregrinação de fé, onde ele estava tudo para perder, para desfalecer, para tropeçar, Deus o sustentou, porque o nosso Deus não dorme, o nosso Deus está alerta, o nosso Deus cuida de nós. Eleve os teus olhos e veja o Deus que está cuidando de você. Eleve os teus olhos e veja a proteção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus. Eleve os teus olhos e veja que o nosso Deus não está dormindo, não está cochilando, não está de costas viradas. O nosso Deus está alerta, nos protegendo o tempo todo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eleve os teus olhos. Veja um Deus que criou e sustenta e ao mesmo tempo protege. Eu vim para cá e a palavra falou comigo. Eu sou meio coruja com os meus filhos, já deu para perceber talvez. E eu falei: poxa vida, eles vão ficar sozinhos lá. Eu que fico cuidando deles no culto, a gente lá assovia, chupa a cana. Falei: como é que vai ser? E se um deles precisar de mim? E Deus falou: mas não sou eu que cuido. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Terceira e última lição é que quando eu elevo os meus olhos, eu vejo um Deus criador, eu vejo um Deus protetor, e eu vejo um Deus que está sempre ao meu lado. Na peregrinação da vida, quando os problemas surgem, as dificuldades, nós precisamos elevar os nossos olhos e ver Jesus, o nosso Deus. A palavra de Deus vai dizer que de dia não ferirá, o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Eu quero te dizer uma coisa: quando nós aceitamos Jesus, e se você não fez isso ainda, hoje é dia de você fazer. Quando nós damos largada e nós damos início à nossa peregrinação rumo à cidade celestial, da nossa saída até a nossa chegada no céu, o nosso Senhor sempre estará conosco todos os dias.
Não há um dia sequer de solidão para os peregrinos. Não há um dia sequer onde estejamos só. Essa é a promessa que enquanto a gente estiver caminhando, de dia ou de noite, o tempo todo o Senhor nos acompanha como uma sombra. A gente não consegue fugir, a sombra está aqui, ó. Ele está o tempo todo, onde eu vou ele vai. Onde eu estou ele está. Essa é a promessa, que Deus está conosco, nós nunca estamos sozinhos. Você chegou aqui cheio de problema, cercado por montes e montanhas. Jesus está com você. Você chegou aqui, está tudo bem, está tudo legal. Jesus está com você. Tem uma canção que vai dizer que se nos nossos dias bons ou maus, Deus está conosco. Talvez você chegou aqui num dia muito mau. Uma semana muito difícil. Talvez os últimos meses não aliviaram para você. Mas eu quero te dizer, Deus está com você. E se você chegou aqui te duvidando, Deus te trouxe para dizer para você que Ele está do teu lado. Olha para a tua sombra, faz assim, Ele está com você. Nunca duvide disso. Esses dias eu vi uma lembrança do Facebook. E eu olhei, era um culto do nosso campus, do ano passado. Em janeiro de 2020 a gente estava vivendo uma coisa muito gostosa. A gente tinha mudado para o lugar que a PIB estava construindo. O pastor Nilson tem sido bênção lá, nos ajudado com isso. Está linda a nossa igreja. Mas lá em janeiro de 2020 estava construído, estava ainda em fase, indo para os acabamentos, alguns detalhes, mas nós já se mudamos para lá. E aí a gente estava crescendo, as coisas acontecendo, tudo novo, tudo gostoso. Mas de repente vem a pandemia. Vem a pandemia 1 mês depois da nossa mudança. Ninguém esperava. E aí eu me vi, um pastor que nunca tinha feito live na vida. Uma igreja que tinha saído de um lugar e ido para outro, em torno de 50, 60 pessoas. E eu me vi naquele lugar, agora na pandemia, indo para casa, não podendo me reunir como igreja num lugar novo que Deus tinha nos dado. Eu falei, eu vou ter que aprender esse negócio de live. Vou ter que ver como é que é esse negócio aí. E aí surgiu dentro de mim um dom de MacGyver. Um negócio meio assim que floresceu com a pandemia, que era que eu tinha que me virar nos 30. Então eu construí um holofote para melhorar a iluminação, que eu vi que as lives estavam escuras. E aí eu peguei um abajur que era da casa alugada, virei ele ao contrário, passei esses papel laminado, esses negócios aí, de colocar no churrasco, lá esqueci o nome agora, de alumínio. Fiz ali um holofote, coloquei uma lâmpada grande, coloquei assim, que eu acho que a uns 3 quilômetros enxergava o holofote que eu fiz. E daí, um negocinho de sorvete de picolé era o suporte do celular. Então eu colocava o celular, ajeitava, ligava o holofote. E gente, era dentro de casa o culto. E aí não podia ninguém, era eu, a minha esposa grávida da nossa bebê, e o meu filho de 1 ano, e o outro de 3, 4. Você imagina o que era isso? Era uma cadeira, de repente a gente estava falando, o celular virava, porque um filho nosso tinha pegado o pedestal, tinha derrubado as coisas, puxado os fios, a gente saía correndo atrás, era outro que subia em cima do violão da mãe, pegava, e a gente naquela loucura e tal, metade da nossa igreja não tinha internet naquela época, não tinha internet. E eu olhei aquela situação, eu vi a gente dentro de casa, com um holofote na nossa cara, um pedestal depois que a gente comprou, um celular. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Que é isso? Ou o Senhor nos ajuda a passar por esse tempo de dificuldade, problema, ou o Senhor nos socorre, ou a igreja vai morrer. As senhorinhas, as pessoas que não... Ou o Senhor socorre a tua igreja, ou a tua igreja vai morrer. Faz alguma coisa. Eu não via solução, queridos. Eu não via como fazer aquilo ali melhorar. O meu MacGyver tinha acabado ali. Não tinha mais criatividade para fazer alguma coisa. E eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor venha socorrer. Queridos, quando eu vi essa lembrança da minha esposa grávida, a gente naquela cadeira de sala, eu falei, Deus, o Senhor é bom. Porque eu comecei a olhar como a gente está hoje, 1 ano depois.
E a nossa igreja está linda, pronta. Se você for lá, você vai ver. Está um show, um arraso. A PIB lá construiu para a gente. Maravilhosa. E sabe o que aconteceu? A gente voltou praticamente esse ano com os cultos. E os cultos dobraram de frequência. E hoje nós estamos praticamente com quase todos os cultos capacidade máxima. Às vezes eu falo assim, gente, os mais velhos da casa tem que dar lugar para os mais novos. Vamos assistir lá do lado de fora. Está cheio. A gente tinha um projeto social com 60, 70 famílias. Nós estamos hoje com 120 praticamente. A nossa equipe de voluntários, que era 4, está quase 20. Nós acabamos de fazer uma classe de discipulado com 15 novos discipuladores. A nossa receita nunca foi tão grande em toda a história da nossa igreja lá do campus. Deus tem suprido, Deus tem guardado. E a gente vê agora tem equipe de comunicação, a equipe do louvor está aumentando. A gente vê a equipe da recepção, não tinha ninguém para receber. Hoje tem o pessoal de jaleco recebendo. E eu olho e falo, Deus nos socorreu. Sabe quando eu estava lá em casa, sozinho, com o pedestal, meus filhos derrubando, aquela loucura? Deus estava lá. Deus não me deixou sozinho. E Deus socorreu a igreja, e Deus fez algo que eu não podia fazer. Ele abriu um caminho no deserto. Ele abriu o mar vermelho, quando não tinha onde passar, Ele abriu. Ele fez um milagre, e hoje eu olho e falo, Deus, quando eu vi a lembrança, eu falei, Deus esteve comigo, talvez no pior momento. E Deus está hoje. Sabe o que eu quero te dizer, queridos? É que quando nós gritamos por socorro, o nosso Deus cuida, protege, Ele está com a gente. Deus está cuidando de mim e de você. Talvez nessa jornada você está vivendo momentos difíceis na tua empresa, na tua casa, no teu coração. Mas eu quero te convidar, eleve os teus olhos. E eu quero te dizer, quando você elevar os teus olhos hoje, você verá o socorro vindo do Senhor. Você verá o socorro vindo do Senhor para a tua vida. Você verá o socorro vindo do Senhor sobre você. Eleve os teus olhos nessa noite. Eleve os teus olhos e veja um Deus criador, um Deus grande, um Deus protetor, e um Deus que está conosco nos dias bons ou maus. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. A palavra de Deus diz que Deus é Deus Emanuel, Deus conosco. Eu não sei como tem sido a tua peregrinação, querido. Talvez você está numa ladeira difícil, cheio de pedrinha, de cascalho, que você está escorregando. Mas hoje, eu quero que você olhe para aquele que te segura e diz para você, você não vai cair. Você não vai cair. Se você está querendo parar porque está cansado da peregrinação, o Senhor Jesus é o teu protetor. O Senhor Jesus não vai deixar que os seus pés vacilem. Pastor, mas tem um monte de problema. Eleve os teus olhos e veja um Deus que criou os céus e a terra. Um Deus que sopra o coraçãozinho de um ser ainda informe. Um Deus que manda geada e floresce. E diz para você nessa noite, você vale mais. É que quando vem as más notícias, Deus envia a segurança dele como aquele médico. E talvez quando você não está vendo mais solução, e a única coisa que você sabe fazer como eu é falar, Deus, dá um jeito, me ajuda. A gente berra, eu não sei como sair. O Senhor Jesus está conosco como uma sombra. E Ele vai nos guardar até a nossa chegada na pátria celestial. A gente está vendo as Olimpíadas e daqui a pouco tem as Paralimpíadas. E nas Paralimpíadas tem o corredor que corre junto do lado. E sabe que é uma coisa interessante? É que o auxiliar que corre junto na maratona tem que chegar junto. Sabe, queridos, o nosso Deus é aquele que corre junto a nossa peregrinação, que não nos deixa sozinho, que não nos deixa caído, mas que vem nos socorrer. Eu vim te dizer nessa noite que tem socorro para você aqui. Deus está aqui para socorrer. O socorro
vem do Senhor. O socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor. Eleve os teus olhos e veja o socorro vindo do Senhor. Essa noite é noite de Deus socorrer pessoas aqui hoje. É noite de Deus estender a mão e colocar os nossos pés firmados na rocha. É noite de Deus mostrar que como sombra Ele tem corrido junto com a gente na peregrinação. Deus está aqui. Eu quero orar com você. Você que precisa do socorro de Deus e você está olhando para essa montanha de problema. E Deus falou no teu coração: filho, eleve os teus olhos. Eleve os teus olhos. E hoje Deus vai te mostrar o socorro vindo. Hoje Deus vai te pegar pela mão e não vai deixar você vacilar. Hoje o nosso Deus mostra que Ele está conosco. E eu queria orar com você. Se você precisa desse socorro, se você quer elevar os olhos da tua alma, do coração para Deus, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Aleluia. Se você está caminhando sozinho, eu quero te dizer que Deus está te convidando para caminhar junto com Ele. Deus está te convidando para caminhar junto com Ele. Sozinho você nunca vai chegar, querido. Mas se hoje você fizer um compromisso com Jesus, Ele nunca vai te deixar sozinho. Feche os teus olhos. Abaixe sua cabeça. Ah, Senhor Deus, hoje, Deus, estamos elevando os nossos olhos para Ti. Às vezes, Deus, os problemas nos cercam, Pai, as dificuldades são tão grandes. E a gente, Deus, não consegue encontrar uma solução, uma saída. A gente se desespera, a gente se perde. Mas Deus, hoje, encontra em nós, Deus, aquele coração que está gritando, Deus, por socorro. Porque a Tua promessa nos diz que o nosso socorro vem de um Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso, no nome de Jesus, eleva os nossos olhos. Eleva os nossos olhos, Deus, que a gente possa ver o Teu socorro vindo de um Deus que criou os céus e a terra. E que se cuida do pássaro, cuida da erva do campo. Ah, Deus, o Senhor cuida de nós. Se tem pessoas, Deus, que hoje precisam ser cuidadas do Senhor, Deus, que o Senhor revele ao coração delas que ela vale muito mais. Ela vale muito mais. Ela vale muito mais. Deus, que no nome de Jesus o Senhor venha proteger, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor não nos deixa vacilar, Pai. Se tem pessoas perdendo o chão, tem pessoas, Deus, cansadas hoje, Deus, não deixe com que elas tropecem. Segura elas pela Tua forte mão, coloca de volta no caminho. O Senhor é o nosso protetor, o Senhor é o nosso guarda. O Senhor é aquele que não nos desampara nos momentos de dificuldade, como não desamparou aquela família no momento de luto. O Senhor está conosco. E Deus, que no nome de Jesus nós possamos elevar os nossos olhos e ver que como sombra, o Senhor nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. O Senhor não dorme, o Senhor está vigilante, o Senhor está alerta. Ah, Deus, e o Senhor está correndo, mesmo que hoje talvez seja um dia difícil. Mesmo, Deus, que são vales sombrios, o Senhor corre conosco, o Senhor não nos desampara. Porque o Senhor há, Deus, de nos guardar e proteger até a nossa chegada na pátria celestial. A nossa entrada e a nossa saída, Pai. O Senhor está conosco. Glórias te damos. Eleva os nossos olhos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode virar para a pessoa que está do teu lado e dizer: eleve os teus olhos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, pessoal.